Olá pessoal, vamos lá, continuação do XML parte 2. Na aula anterior eu havia explicado como inserir os dados XML dentro da planilha e agora vamos pegar esses dados importados e vamos jogar para dentro de um formulário aí. Então vamos desenvolvedor, Visual Basic, tá lisinha aqui o meu Visual Basic, VBA não tem nada ainda, vamos criar um user form, vamos aumentar o tamanho dele aqui e vamos inserir. Aqui pessoal, eu vou usar agora uma ferramenta que se chama ListView. Habitualmente ela não vem habilitada na caixa de ferramentas aqui do VBA, então para isso teriam que clicar com o botão direito aqui, controles adicionais e buscar lá ListView Control. Vamos ver se eu acho agora aqui, vamos ver, mas está aqui no Microsoft ListView Control 6.0, que ele faz referência a esse OCX aqui. Caso você procure e não encontre essa opção do Microsoft ListView Control aí no seu Excel, você vai ter que entrar no site da Microsoft lá e procurar de acordo com o teu sistema esse arquivo aqui, mscom.ctl.ocx. Entrar na pastinha do Windows System 32 e colar esse arquivo, salvar dentro dessa pasta, para que você possa localizar esse arquivo aqui, localizar esse comando, essa ferramenta. Então, a partir do momento que você selecionou, ele já vai estar aqui para você selecionar. Outra questão que pode ser vista, se por acaso ele não estiver ali, é vir em referências aqui e tentar localizar o Microsoft Common Controls 6.0 também. Então, selecionando, provavelmente ele já apareça ali na pastinha. Mas isso daí é um tópico a ser discutido mais tarde. Aqui vamos só dar foco na ferramenta, que é o ListView. Então vamos criar uma ListView que vai receber os dados que a gente vai estar importando. Vou parar de falar isso daí com gerúndio, tá bom? Eu prometo que eu vou importar para dentro do ListView. A partir do momento que eu clicar, eu vou querer que ele leia todos esses dados da ListView ou na hora da importação e me mostre os itens, porque eu posso fazer uma baixa de estoque, uma soma, o que eu quiser. Então vamos colocar mais uma caixa de ListView aqui e vamos colocar os botões. Então eu vou codificar a importação e depois eu volto e explico o que foi feito em cada passo disso daqui, porque senão o vídeo fica muito longo e ficar escrevendo linha por linha é muito complicado. Eu pelo menos não consigo ficar escrevendo, digitando e falando ao mesmo tempo, é complicado isso. Valeu pessoal, até mais. Bom, voltando aqui, eu tenho um botão de busca dos dados XML e os rótulos aqui que vão receber a quantidade total de saídas ou de entradas que você vai estar fazendo no estoque aqui, saídas ou entradas, a quantidade de itens que você está puxando nessa nota fiscal aqui e o valor total da saída, que vai ser a soma de todos os itens da nota. Então, quando você botar para rodar isso daqui e mandar puxar os dados, ele vai puxar todos os dados aqui para dentro e vai trazer
a quantidade de saídas ou entradas, a quantidade de itens dessa nota fiscal e o total da nota fiscal dessa daqui, né, que está puxando, porque a gente só está puxando uma. Se tivesse mais, ele ia somar tudo o que tivesse sendo puxado. Então, o que foi feito aqui, a vantagem de você trabalhar com List View é essa daqui. Você pode criar a tabela de dados onde você tem essa flexibilidade de mover o tamanho das colunas, de você selecionar uma coluna se você quiser, de você colocar cor diferente numa coluna também é possível. Então é mais uma flexibilidade maior. Eu acho que é mais tranquilo trabalhar com ela. Mas vamos mostrar então como trabalhar com uma List View. Além de você poder colocar o gridzinho, então fica mais profissional aí o serviço. Então vamos lá. Aqui, primeira coisa, quando você está trabalhando com List View, você primeiro tem que montar a estrutura dele, ou seja, dizer quantas colunas ele vai ter e quais são os rótulos de cabeçário, assim como o tamanho e que tipo de posição você vai usar, se é centralizado ou à esquerda ou à direita. Então, dando 2 cliques numa área em branco aqui, você cria um evento initialize. Aqui seria o seguinte, ó, deixa eu só apagar, porque às vezes eu mostro aqui, a pessoa não vê como foi feito. Então, aqui é o seguinte, você vai dar 2 cliques, por padrão ele vai estar como evento userform click, mas eu não uso o userform click, eu uso o initialize. E aqui dentro do initialize, quando você abrir o formulário, ele vai executar tudo que tiver aí dentro desse código. Então, como que eu faço para que ele crie esses cabeçalhos dentro da List View? Então, eu uso o recurso aqui, o it, para não ficar repetindo toda vez list view, ponto, list view, ponto, list view, ponto. Então, eu coloco o it. List View 1, que é o meu objeto de List View. Grid lines são as linhas de grade, como se fosse a planilha. Então, eu deixei verdadeiro. A forma de visualização é LView Report. Tem outras formas de visualização aqui que vocês podem ir testando também. Então tem como ícone, listagem, relatório ou ícones pequenos. Como a gente está trabalhando com dados aqui, não com imagens, então é report mesmo. E aqui é para permitir a seleção de uma linha inteira. Então full row select também fica verdadeiro. Depois aqui é só uma repetição de comandos, que vai ser column headers .add, que seria o equivalente ao adicionar na list box lá. Então só que eu tenho que começar com ponto column header, que seria o cabeçalho, .add, e o texto que eu vou estar colocando nesse cabeçalho. Então é text, 2 pontos igual e o valor. Eu posso configurar também o tamanho, aí está uma vantagem em relação à list box, que eu posso configurar o tamanho e o alinhamento dessa célula aqui nesse momento também. Então aqui eu só coloco data, cliente, código, produto, unidade, quantidade, valor unitário e valor total. Esses são os dados que eu vou puxar. Aqui eu já determinei os tamanhos de cada um desses itens que vai ser ocupado. Aqui o 2 é centralizado, 0 é à esquerda e 1 é à direita. Então deixa tudo 2. Então, quando você iniciar isso daqui, ele já vai mostrar o formulário com essa configuração que a gente deu para ele aqui. E a ação que foi colocada dentro do buscar dados do XML, vamos entrar aqui, 2 pontos. Então, como eu já, ao inicializar, eu já carreguei o formato e a tabulação da minha list view aqui, a ação que eu vou colocar no comando, no botão, é o seguinte: list view itens, ele vai limpar tudo que tem na coluna, senão toda vez que eu apertar
ele vai ir adicionando dados um abaixo do outro, vai repetir os dados. Então ele vai selecionar a guia da minha planilha importa, que eu modifiquei o nome aqui para importa, que é aonde estão os dados XML. Linha igual a 2 é que ele vai começar sempre a busca pela linha 2, porque a primeira linha são os cabeçalhos das colunas. E aqui é aquela ação, enquanto ele não encontrar na planilha, na guia importa, uma célula que seja vazia, ele vai estar rodando todo esse laço aqui de comando, adicionando os valores que ele for encontrando pela frente. Aqui tem um if que eu coloquei aqui prevendo que quando eu fizer a leitura dos dados uma vez, depois, lá no final, depois do valor total, ele vai adicionar uma mensagem de que o item foi processado, para que numa próxima busca ele não importe os itens que já foram processados. Então toda vez que ele chegar num item que tiver processado, ele vai sair, senão ele vai importar esses dados aqui. Vamos só ocultar resist sub, ele vai sair do formulário, vai parar de executação, então é só o else. Então se o item não tiver sido processado, então ele vai fazer o que está para cá. Então é o que? Ele vai setar setList, você poderia colocar setLista também. Normalmente isso aqui é por padrão que você vai assimilando dos códigos que você vai estudando. Normalmente o pessoal coloca uma variável li, mas poderia ser lista, ou o que você quisesse colocar no lugar aí. Então ele vai tomar como li o que? Ali vai ser o valor de toda essa linha de comando aqui, listview.listItens.add, ou seja, essa aqui vai ser a primeira linha de cabeçalho. Então vai ser o que? Vai ser, ele vai adicionar o texto que tiver dentro da planilha importa na célula linha coluna 1. Então, quando a gente estiver passando pela linha 2, ele vai adicionar o que tiver na linha 2, coluna 1, na linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, rodando todo esse looping aqui até adicionar todos os dados conforme esse código aqui está escrito. Então, a primeira linha só que difere, que você tem que informar aqui qual que vai ser a linha de referência, e depois só repete o li e subitens add e a localização dele na planilha como referência absoluta aqui. Sheets importa a linha que vai ser relativo, porque o looping vai estar aumentando unidade a unidade, e a coluna onde esse dado se encontra. Aqui, quando eu cheguei nos números, eu coloquei um format number e coloquei aqui para 2 casas decimais. Então ele já vai adicionar os valores como formato de número, com 2 casas decimais aqui. E continuando, ele vai terminar esse if aqui e vai adicionar uma unidade na linha e vai executar esse loop novamente para adicionar os dados que estão na linha 3, depois na linha 4, na linha 5, assim até terminar, até encontrar uma célula em branco e pular fora do código e continuar a macro do botão 1 aqui. Depois disso, eu adicionei o código, um outro looping aqui. Eu criei uma variável como long que se chama i e uma outra que se chama valor como doble. E o que eu fiz com isso? Aqui ele vai fazer do i igual a 1, que é a minha primeira posição, até o meu listview listitens.count. Isso daqui é o comando para saber quantas linhas eu tenho dentro da minha listbox. Então ele vai executar da primeira linha até a última linha da minha listbox esse looping aqui. Então se tiver 10 linhas, se tiver 17 linhas, como é o nosso caso, ele vai repetir esse código 17 vezes, e dentro desse looping, desse laço aqui, eu coloquei 2 acumuladores. Então um vai acumular a quantidade de itens e o outro vai acumular o valor total.
Vou apagar isso aqui que eu não estou usando para nada, isso daqui também. A quantidade ficou o seguinte, eu vou ter quantidade igual a quantidade, CDBL é uma função aqui para retornar um valor inteiro que está dentro dentro dele, no caso. Então ele vai retornar um valor como doble do valor que ele estiver encontrando dentro da minha list view, do list itens, que seria o item que ele está percorrendo dentro do looping. Então aqui ele vai dar a posição, e aqui subitens eu estou dizendo aqui de qual coluna ele está indo, porque como aqui eu adiciono o item se refere à primeira coluna e os subitens às colunas restantes, aqui eu informo somente a minha posição relativo à linha, e aqui o subitem relativo à coluna. Então ele vai somar, vai acumulando os valores de quantidade dentro desse looping e os valores e a quantidade dos valores totais, e vai mostrar o somatório depois. Então ele executou os 17 loopings passando por todos os itens, e ele vai retornar lá naqueles rótulos que eu tinha mostrado no começo do código os valores que ele acumulou. Então aqui ele acumulou simplesmente a quantidade de itens, é uma simples contagem de quantos itens a coluna, a list view tem. Então ele só coloca listitens.count, ele vai contar os 17 itens que foram carregados. E o meu rótulo LBL itens, ele vai mostrar a quantidade que ele obteve dentro desse for, e o total também é o somatório que ele usou com esse acumulador aqui. Então aqui, pessoal, de uma maneira simplificada, tentei ser o mais breve possível aqui, mas tem bastante informação aí, principalmente referente à utilização da list view. Então é isso aí, a segunda parte desse trabalho aqui com XML está concluída. Vamos para a terceira parte aí, que vai ser da entrada desses itens no estoque ou a saída, dependendo da sua intenção aí com a planilha. Valeu, pessoal, até a próxima aí.